Olá, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos queridos irmãos, irmãs que nos acompanham pelo nosso canal Cícero José Oficial. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por você sempre estar conosco. E hoje eu quero trazer uma palavra bem breve, gente. Eu vou trazer como forma de reflexão para as nossas vidas, para a gente só entender um pouquinho do que o Senhor Jesus preparou para a gente, tá bom? Nessa mensagem desse dia especial. Se nós abrirmos a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no início da Bíblia, nós vamos ver que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, no início do capítulo, melhor dizendo, nós vamos ver que os discípulos do Senhor Jesus, eles estão esperando a promessa. E o Senhor Jesus Cristo afirma para os seus discípulos que ele iria subir para o céu, que Jesus iria subir para os céus, mas que não deixaria os seus discípulos órfãos. Ele enviaria um outro consolador, ou seja, Jesus afirmando para os seus discípulos anteriormente que ele ia subir para os céus, mas que não deixaria os seus discípulos órfãos. Isso é coisa da palavra de Deus, está escrito na palavra sobre isso. Lá em João 14, nós vamos ver Jesus advertindo os discípulos, dizendo para eles que eles não devem ficar aflitos, nem viesse endurecer os corações, nem ficasse triste de corações, porque Jesus estava ali trazendo uma forma de despedida para os seus discípulos. E em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver todos os discípulos esperando a promessa de Jesus se cumprir. E a Bíblia vai dizer o seguinte para nós, que estavam todos reunidos em um mesmo lugar, esperando a promessa do Senhor se cumprir ali naquele momento. Quando a Bíblia fala, queridos, a respeito dos seus discípulos, Jesus falando a respeito dos seus discípulos ali em Atos dos Apóstolos, nós vamos entender, queridos irmãos, que a Bíblia simplesmente não está dizendo que eles estavam em Jerusalém. Não, a Bíblia vai muito mais além. É só a gente observar o que é que essa palavra fala, o que é que está escrito, qual é, louvado seja Deus, a expressão dessa palavra. E nós vemos a palavra de Deus dizendo que eles estavam todos reunidos esperando a promessa de Deus se cumprir na vida deles, porque Jesus havia deixado uma promessa, que ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, e a Bíblia diz que estavam todos no mesmo lugar, esperando se cumprir a promessa de Jesus sobre a vida daqueles discípulos, sobre a vida daquele povo que aguardava a promessa do Senhor a se cumprir. Quando nós vemos a Bíblia falando sobre isso, então logo a gente vai entender que a Bíblia está dizendo assim, a expressão bíblica é: eles estavam todos no mesmo lugar, com o mesmo sentimento, esperando em um só nome, no nome de Jesus. Porque a promessa partiu de Jesus. Ele disse que ia subir para os céus, que não deixaria os seus discípulos órfãos e que enviaria o Consolador. E que o Consolador era o Espírito Santo de Deus. Aí ele determina: ficai em Jerusalém. O Senhor dá uma ordenância. Mas quando a gente vai olhar essa ordenância de Jesus, ele diz assim: olha, para vocês receberem a promessa, eu estou afirmando para vocês que eu não vou deixar vocês órfãos. Mas para você receber a promessa, você tem que estar conectado, todos no mesmo lugar, com o mesmo objetivo, no mesmo pensamento. É a expressão que a palavra de Deus passa. Ou seja, a Bíblia diz: vocês terão um avivamento inexplicável, porque muitas pessoas não vão entender ali o que vai acontecer naquele dia, mas é preciso que aconteça, porque a minha palavra tem que se cumprir, e eu vou cumprir na vida de vocês a minha promessa. Queridos, você que está ouvindo essa mensagem, eu não sei realmente qual foi a promessa que Deus prometera para você. Eu não sei qual foi a promessa que Deus determinou que aconteceria sobre a sua vida. Eu não sei, mas eu quero te informar que essa promessa, ela se cumprirá, porque Deus, Ele é fiel e justo
para abençoar cada vez mais ainda os seus servos, o seu povo. Ele tem o poder e autoridade sobre as mãos, e Ele quer realizar milagres sobre a nossa vida. Mas a ordem do Senhor é que venhamos ficar em Jerusalém, sabe, que não saiamos do lugar da bênção, que não voltamos para outro lugar, que não queremos, que nós não venhamos querer voltar ali para a cidade de Jericó. Não, gente, que nós possamos ficar em Jerusalém ligado na promessa, porque a promessa que se cumpriu ali para os discípulos de Jesus Cristo naquela época, ela se conclui na gente. Joel profetiza sobre a gente. Ele diz que acontecerá que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então a promessa continua. Muitos querem se alegrar, muitos querem profetizar, mas muitos não querem a palavra de Deus verdadeiramente. Profetizar é fácil. Profecias como o vento que sopra e a gente não sabe em que direção vem. Profecias que não têm fundamento. Coisas que não têm, louvado seja o nome do Senhor, base bíblica, que não é verdadeira. E tem muitas pessoas soltando profecias como um vento sem direção. É preciso ter noção para entender o que as Escrituras Sagradas nos mostram e o que ela nos aprova diante disso. Queridos, que venhamos estar em Jerusalém, que nós não venhamos perder, queridos, a promessa, que nós não venhamos fugir da realidade, que a palavra de Deus se conclua na nossa vida, mas nós temos que estar convictos. Deus tem sonhos, Deus tem projetos para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, mas nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar, amados. Nós precisamos entender que essa promessa é fiel e verdadeira, que essa promessa tem conclusão, tem início, tem meio e tem final, porque o Senhor faz, Ele constrói, louvado seja Deus, Ele edifica a minha vida e a tua vida, e nós precisamos realmente entender qual é o sentido da expressão da palavra dada pelo Senhor Jesus Cristo, porque a promessa, queridos, a promessa é para nós que cremos, é para nós que acreditamos. Essa palavra é fiel e verdadeira. Então o Senhor traz uma ordenância. É claro, queridos, que a Bíblia também deixa claro que não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. O Senhor diz que ninguém é obrigado. O Senhor deixa claro que não é obrigatório, mas para receber a bênção é preciso estar na posição. Para receber a bênção é preciso se ter a obediência. São muitas poucas pessoas, ou por que não dizer, são poucas pessoas que precisam entender isso, porque muitos têm entendido, mas muitos não querem praticar. Mas tem aqueles poucos que têm a vontade, o desejo de entender e de praticar a palavra de Deus, porque muitos verdadeiramente querem as bênçãos do Senhor e querem também o Senhor como abençoador. A cada dia o Senhor Deus quer abençoar, a cada dia Deus quer derramar bênçãos maravilhosas ao nosso favor, e a cada momento o Espírito Santo de Deus vem nos renovando, vem nos abençoando, vem derramando bênçãos poderosas sobre a nossa vida, porque Ele é justo e fiel para fazer isso. E nós precisamos, meus amados, entender o que é que Deus quer para nós, o que é que Deus tem feito por nós, porque Ele tem feito coisas boas, coisas grandes para a nossa vida, mas muitas vezes nós não temos entendido, muitas vezes nós não temos entendido o agir de Deus, muitas vezes nós nem queremos, louvado seja Deus, estar dentro da vontade de Deus. Mas é preciso, queridos, viver uma verdade que liberta, uma verdade que transforma. E aonde está essa verdade, Cícero? A verdade está na palavra de Deus. E nós precisamos, queridos, de forma gloriosa, entender o que Deus tem proporcionado para a gente, o que Deus quer para as nossas vidas. Nós precisamos, amados, entender tudo isso, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Que Deus vos abençoe com a bênção do maior milagre, em nome de Jesus. Obrigado você que ficou até aqui conosco. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua companhia. Que Deus continue abençoando, guardando a sua vida e derramando bênçãos maravilhosas ao nosso favor. É isso que nós queremos te pedir. Que Deus esteja com você sempre. Que você compartilhe o nosso trabalho para todos os seus amigos, familiares. Deixa ele também ser abençoado. Amém, queridos? Deus abençoe
poderosamente a vida de todos nós. Um abraço, fiquem todos com Deus. Eu sou Cícero José e até a próxima mensagem. Deus abençoe, em nome de Jesus.